Questão número 6 fala de um coelho que está cochilando em um carrossel parado a uma distância de 5 metros do centro. O carrossel é ligado repentinamente e logo atinge a velocidade normal de funcionamento, na qual completa uma volta a cada 6 segundos. Nessa condição, o coeficiente de atrito estático mínimo entre o coelho e o carrossel para que o coelho permaneça no mesmo lugar sem escorregar vale. Então, olha só, a relação que sabemos que a força de atrito é igual à força centrípeta, certo? Então, força de atrito, fórmula, coeficiente de atrito vezes n, que é igual a força centrípeta, fórmula, massa vezes gravidade ao quadrado sobre o raio. É isso? Então, olha só, essa força n, né, a força peso, que é massa vezes gravidade, então aqui temos essa relação, que podemos eliminar o m, podemos cortar o m, né, sobrando coeficiente de atrito, né, massa 10 não, gravidade 10, velocidade 5 sobre o raio 5. Essa velocidade aqui, ó, eu vou explicar depois como chegar na velocidade igual a 5. Primeiro, né, vamos lá, massa m cortou a massa, sobrando coeficiente de atrito vezes 10, que é igual a 5 elevado a 2, 25 sobre 5. 25 dividido por 5 é 5. Isolo o coeficiente de atrito, o 10 multiplicando passa dividindo. 5 dividido por 10, 0,5. Então, o coeficiente de atrito é a nossa resposta, 0,5. Mas voltando aqui em cima, explicar para vocês como chegar na velocidade igual a 5. Fórmula da velocidade: variação do espaço dividido pela variação do tempo. Este espaço é o comprimento da circunferência, que é encontrado pela fórmula 2 vezes o π vezes o raio, dividido pelo tempo, que é 6 segundos. 2 vezes π vezes raio, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. 30 dividido por 6, 5. Por isso que substituímos aqui na fórmula a velocidade 5. Aqui na questão número 7, o exercício fala de um automóvel que percorre uma curva circular e horizontal de raio de 50 metros a 54 km por hora. A pergunta, o mínimo coeficiente atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar. Então, olha só, a relação existente é que a força de atrito é igual à força centrípeta. Força de atrito é essa que é comprimento não. Coeficiente de atrito vezes força N, que é igual a força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Essas são as fórmulas. Este N equivale a força-peso, massa vezes gravidade, certo? Então vamos substituir os valores. Coeficiente de atrito não tem, a massa daqui corta, gravidade 10, velocidade 15 ao quadrado, 54 dividido por 3,6, 15, sobre o raio. Resolve, 15 elevado a 2, 225, 225 dividido por 50, 4,5. Isola, né, o 4,5, 10 multiplicando, passa dividindo, 4,5 dividido por 10, 0,45. Então, este é o valor do coeficiente de atrito, 0,45. Aqui na questão número 8, o exercício fala de um cesto da máquina de lavar roupas da família mede 2,5 metros de diâmetro. Durante o ciclo de centrifugação, o coeficiente de atrito da roupa com a parede do cesto da máquina é constante e igual a 0,5. A velocidade angular de rotação mínima em radianos por segundo para que a roupa fique grudada à parede do cesto é. Então, olha só, o exercício pede a velocidade angular em radianos por segundo. Então, precisamos lembrar da fórmula da velocidade angular para transformar em radianos por segundo. Fórmula esta, que é velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Então, vemos aqui, ó, velocidade 5, velocidade angular não tem, e o raio 1,25. Se o diâmetro é 2,5, o raio é a metade, 1,25, certo? Vou mostrar para vocês como chegar na fórmula da velocidade 5, certo?
Aqui eu deixei todo o cálculo para vocês acompanharem a como chegar na velocidade 5. E isola a velocidade angular, 1,5 multiplicando, passa dividindo. 5 dividido por 1,5 é igual a 4 radianos por segundo. Então, esta é a resposta, é o que o exercício pediu da velocidade angular. Questão 9. Um fio de comprimento L prende um corpo de peso P em dimensões desprezíveis ao teto. Deslocando lateralmente, o corpo recebe um impulso horizontal e passa a descrever um movimento circular uniforme num plano horizontal de acordo com a figura a seguir. A força resultante centrípeta sobre o corpo tem intensidade. Nesse caso, podemos observar que aqui não tem nenhum valor, claro, como vocês podem observar, mas aqui no ponto, neste ponto, a força peso para baixo, a força tração, podemos descrever aqui, para cima a força tangencial, né, a aceleração tangencial, e aqui a aceleração da força centrípeta, certo? Então, por como eu identifico que a centrípeta está na horizontal? A força centrípeta tem como característica apontar imediatamente em direção ao centro do objeto. Então, esta, na horizontal, é a força centrípeta, certo? E a força tangencial, não temos a aceleração tangencial zero. Para cima, então, aqui tem aceleração zero. A relação da centrípeta, como é na horizontal, a relação é P vezes o seno do ângulo formado, certo? Então, essa força-peso você pode substituir pelo T, né, porque é a decomposição da força-peso, vezes o seno do ângulo formado. Então, essa é a relação da força centrípeta, certo? Aqui na questão número 10, o exercício pede o valor do ângulo da tangente de inclinação na pista. Na situação problema, o exercício fornece que o raio vale 320 metros e a velocidade 40 metros por segundo. Então, após fazer a decomposição dos valores, sabemos que a relação de Pn é igual à força resultante, né? Pn é essa que é a fórmula do peso, relação do peso vezes o cosseno do ângulo formado. E a força resultante, como será um movimento no plano inclinado circular, né, que o exercício fala aqui em cima, a fórmula, né, massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa força peso, né, massa vezes gravidade, certo? Então podemos aqui concluir nessa relação, eliminando massa, corta massa, gravidade 10, né, velocidade 40 e o raio 320. 40 elevado a 2, 1.600. 1.600 dividido pelo 320 dá 5, né? E o 10 multiplicando passa dividindo. 5 dividido por 10, 0,5. Então, o cosseno do ângulo formado é 0,5, certo? Mas o exercício pede o valor da tangente do ângulo de inclinação da pista. Então, olha só, quando a gente faz a decomposição da força-peso, a força centrípeta e a força tangencial, os ângulos formados entre eles são iguais. Então, quer dizer que se o cosseno é 0,5, a tangente também é 0,5.